Gente, vamos começar aqui, ó, por uma informação da parte tática do Grêmio. Ah, mas e tática? Eu vou dividir com vocês essa informação para a gente ter ideia do que passa pela cabeça da comissão técnica e dos pormenores, assim, do momento do Grêmio, tá? É, a leitura é que no elenco do Grêmio falta um jogador que consiga complementar o meio. O próprio Mano disse isso. Vamos usar como uma figura de comparação aqui um jogador que trabalhou com o Mano recentemente e que desempenhou um papel muito importante no time em que ele estava. Vamos usar a figura do Maurício. Por quê? Porque eu ouvi exatamente isso. Falta um Maurício no Grêmio. Na ideia de jogo do Mano, falta um Maurício no time do Grêmio. Não é o Maurício que está no Palmeiras, a pessoa, o CPF, mas um jogador com aquela característica, que cumpra aquela função, né? De abrir bem para a lateral e dar o meio-campo para o lateral direito passar, ou então fecha e o lateral tem o corredor. Na época do Inter, era o Bustos. Então o Maurício fazia esse movimento e o Bustos se tornava quase um ponteiro. Lembram disso? Então, a leitura é que no Grêmio atual falta um Maurício. Vou repetir, estou usando o Maurício, que hoje está no Palmeiras, para a gente entender, ter claro na cabeça que jogador seria esse. Não estou falando que ele é o Maurício propriamente, tá? E o Mano, quando chegou no Grêmio, o que foi feito? Ele pensou, vou tentar reproduzir isso, vou tentar encaixar isso, e vou tentar encaixar isso com um jogador especificamente. Olha só que legal essa informação. Teve um jogador do elenco do Grêmio que foi testado nessa função, tá? Para desempenhar esse papel, com essa missão. Cara, tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Para dar oportunidade para o lateral fazer isso, 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 isso. Tudo para aplicar aquele princípio de jogo que deu certo no Inter, que tentou se fazer no Fluminense, por exemplo, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre o Fluminense, tá? Do Mano. E o jogador do elenco do Grêmio que foi tentado nessa posição foi o Monsalve. Lembram que o Monsalve jogou alguns jogos no início da passagem do Mano aberto? Lembram disso? Eram três atacantes, o Bright White, o Oliveira e o Monsalve lá na esquerda. E ele aberto na esquerda. E muita gente estranhou, eu inclusive, porque o Monsalve é um cara para jogar por dentro, jogar pelo meio. Mas ali foi uma tentativa da comissão técnica, uma tentativa do Mano de encontrar uma nova função para o Monsalve, de encontrar um novo papel para o Monsalve. Porque o Monsalve foi o cara mais elogiado pelo Grêmio na chegada do Mano. Todo mundo chegou pro Mano, mas assim, ó, absolutamente todo mundo dentro do vestiário do Grêmio, dentro do CT do Grêmio, quando encontrou o Mano na volta dele, disse assim, cara, esse colombiano joga muita bola. Todos, todos foram unânimes em dizer, o cara que a gente mais aposta, o cara que tem mais potencial nesse grupo é o Monsalve. O Mano escutou aquilo e disse, tá, vamos tentar. E aí ele tentou deslocar o Monsalve para o lado. Não deu certo, não funcionou. Porque o Monsalve tem outras características, não funcionou pelo lado. Então o Monsalve passa a ser, de novo, uma alternativa por dentro. E o Grêmio segue tentando encontrar, a pedido do Mano, um Maurício, entre aspas, para abrir espaço para o lateral, para fechar o meio e o lateral passar por fora. Enfim. E aí eu falei do Fluminense, né? O Fluminense, ele com o Mano fez isso em determinado momento. E aí, quando volta o René, que é um lateral mais. Não é apoiador, o Mano teve problema para encaixar. Né? Mas essa ideia de jogo que apareceu no Inter de 22 e no inicinho de 23, apareceu no Fluminense também. E o Mano tenta, e vai tentar de novo, reproduzir no Grêmio. Aí vocês vão me dizer, tá, mas o Mano só joga de um jeito? Não, não joga só de um jeito. Mas ele entende que
isso ajuda. E o Grêmio já jogou assim. O Grêmio já fez isso. O Grêmio do Renato, em 2017, fazia exatamente isso. O Pedro Rocha, ele saía da lateral do campo e fechava para dentro e dava o corredor para o Cortez. Ou então ele fazia o contrário. Pedro Rocha saía para a lateral e o Cortez ia por dentro. Só pegar os gols da campanha do Grêmio na Libertadores, da campanha do Grêmio no próprio Campeonato Gaúcho, que parou na semifinal contra o Novo Hamburgo, do time no Brasileirão, era um comportamento assim. Quando o Pedro Rocha saiu, o Cebolinha também entrou fazendo isso. Então é um comportamento que é reproduzido por muitos treinadores no Brasil. E que o Mano tentou fazer no Grêmio, nessa largada, não conseguiu, e por isso está atrás de uma peça que possa fazer isso. Aí o Grêmio vai ao mercado tentar contratar. Né? O Alex Santana chegou, o Mano deu uma entrevista para a GZH, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas o primeiro tópico que eu queria dividir com vocês é esse. A tentativa de ter um Maurício no time e a primeira opção que foi tentada para essa função, que é o Monsalve. Não deu, não funcionou. Né? Então, Monsalve fica sendo uma alternativa para jogar por dentro e aí se procura um Maurício no mercado. Tá?